E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai comentar um pouco algumas das últimas notícias do Bayern. Tanto da questão da diretoria, né? Porque aparentemente o trabalho do Eber e do Christoph Freund, essa notícia falando que são incertos se vão continuar no clube, então o emprego deles pode estar em perigo. Quanto às negociações, eu vou falar do Luiz Dias, vou falar do Xavi Simons, do Voltemade. Então, muita coisa que está em alta sobre o Bayern de Munique, que a gente vai comentar aqui. Vou dar aqui minha opinião e explicar para vocês também qual que é a situação atual, obviamente. Então, se vocês gostarem do vídeo, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, também compartilhem com outras pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. E se vocês quiserem, podem comentar aqui à vontade. Lembrando, só peço para terem respeito nos comentários. Então vamos começar aqui, que essa notícia infelizmente não está dando para traduzir, então eu vou fazer a tradução eu mesmo. Mas basicamente, o futuro do Eber e do Christoph Freund estão incertos. Para quem não sabe, o Max Eber é o diretor esportivo do Bayern e o Christoph Freund é o diretor técnico. Mudanças estruturais no Bayern não podem ser descartadas quando fechar a janela de transferências, ou são possíveis de acontecer. Então pode ser que tenham mudanças estruturais do Bayern, dependente de como essa janela de transferência acontecer. Mais ou menos isso. Daí, o nome do Marcus Crouch e do Ralf Rangnick estão sendo considerados pelos chefões do Bayern, no caso do Eber ou do Christoph Freund saírem. Então, vamos começar falando do Max Eber, que eu já separei até um outro tweet aqui para falar do Freund, para comentar melhor. Mas sobre o Max Eber, cara, é o que eu falo muito disso, cara, que eu não gosto muito de ficar julgando o Max Eber, porque eu sei que o trabalho dele é muito complicado. Porque, não sei se vocês já perceberam, quem acompanha o noticiário do Bayern, os chefões do Bayern falam muito na mídia. Muitas vezes as negociações do Bayern saem na mídia, e não só através de notícias, mas pelo Uli Hoeneß, pelo Dresden, qualquer um deles falando publicamente e admitindo as negociações. E tudo isso dificulta o trabalho do Max Eber, de quando ele tenta atuar de fato nas negociações. Por exemplo, o Eber também é um cara, ele teve uma briga dele pública com o CEO do Leverkusen, então também tem esse problema. Mas negócio do Wirtz, cara, era todo mundo do Bayern falando publicamente que o Wirtz era o maior sonho. E obviamente isso fazia o Leverkusen não querer negociar muito com o Bayern. Além de que já são rivais da Bundesliga, então obviamente o Leverkusen já não queria vender pro Bayern. Mas isso só dificultava ainda mais. E acabou que não deu muito certo, né? O Wirtz foi pro Leverkusen, foi pro Liverpool. Mas esse tipo de coisa atrapalha muito o trabalho do Max Eber. Ou a questão também do Voltemade, né? Tá público já admitiram publicamente que querem contratar ele, o Bayern já falou isso. Então, é uma questão que fica muito mais complicada para você trabalhar nos bastidores. Às vezes é muito mais fácil você trabalhar quietinho, igual o Liverpool fez quando contratou o Wirtz. Ninguém sabia que o Liverpool estava atrás do Wirtz. Quando saiu essa notícia, já estava tudo acertado quase. Então, é, isso é muito difícil trabalhar no Max Eber. O trabalho dele também é muito dificultado na questão das renovações, né? Porque o Bayern já tem uma folha salarial muito alta, muito inchada. Eu venho aqui falar sempre pra vocês de como que a folha salarial do Bayern é muito complicada. Os jogadores estão ganhando muito dinheiro e acima do mercado e acima do que eles estão atuando. E uma das missões do Ever é sim diminuir a folha salarial, o que é bem difícil, é uma missão bem complicada. E ao mesmo tempo que ele tem que diminuir a folha salarial, nenhuma derrota é muito aceita dentro do Bayern de Munique. Por exemplo, na época que estava negociando com o Kimmich e com o Davis, era assim: ó, então, você não pode pagar muito dinheiro pra eles, mas você também não pode deixar eles saírem de graça. E os caras estão pedindo muito dinheiro. Como que o Ebro vai fazer isso, cara? Ele muitas vezes foi colocado na fogueira. O trabalho do Oliver Kahn e do Sami Hadžić, cara, eu nunca sei falar o nome desse cara, mas os ex-diretores do Bayern, foi muito ruim. Ele pegou uma bucha muito complicada, o Ebro. Então, eu não quero falar que o trabalho dele é fácil. Eu sei que todo mundo joga contra ele. E até a questão do conselho de supervisão, né? Porque, pra quem não sabe, na temporada passada, o Eber queria trazer o Desiré Doué pro Bayern, o cara que tá jogando muito, o melhor jogador dessa final de Champions League, o Doué. O Eber quase conseguiu trazer ele pro Bayern, só não conseguiu porque o negócio não foi aprovado, porque pro Bayern poder contratar o Doué, tinha que vender o Coman antes, e o Coman acabou não saindo. Ou também, era pro Jonathan Tah já ter chegado no Bayern há um ano atrás. O problema é que o Leverkusen queria 25 milhões de euros e o Conselho de Supervisão do Bayern, que é quem aprova a questão financeira, o que pode ser gasto ou não, ou o que pode ser gasto no quê, disse que o Bayern que ele só podia gastar no máximo 20 milhões. E o negócio acabou emperrando e não deu certo. Por isso que o Bayern só trouxe o Jonathan Tah agora. Então o trabalho do Weber é muito difícil.
Então, eu tento sempre passar um paninho pra ele, porque, cara, eu sei como é complicada a vida dele, eu acompanho os noticiários. Mas essa janela de transferências não tem desculpa. É o que eu digo. A janela de transferências passada, o plano dele foi muito direitinho. O Bayern contratou Olise, Palhinha, Ito muito rápido. Você pode até achar que o Palhinha e o Ito não deram certo, mas eram contratações que faziam sentido e o Bayern fechou rápido. O Olise também não deu tempo pra ficar uma novela, pra virar leilão, pra você ter que pagar muito mais caro. Então o planejamento dele foi bom. Mas nessa temporada, a janela de agora, vem sendo um desastre. E não só porque o Bayern levou não do Wirtz ou do Nick Williams, porque eram negócios muito complicados mesmo. Apesar de que eu acho que o do Wirtz, cara, tinha que ter feito melhor, cara. Dava pra ter feito melhor. Mas principalmente na questão de o Bayern tá errando todo o timing das contratações. O Bayern tá demorando muito para decidir quem vai contratar e quando tá tentando, o Bayern tá chegando atrasado. E daí tá perdendo as negociações. Ou, por exemplo, o Nick Williams. É que era difícil tirar ele do Bilbao. Mas falava que ele queria 20 milhões de euros para fechar com o Bayern ou Arsenal, caso ele fosse fechar. E o Bayern demorou tanto para tentar o Nick Williams que quando tentou, ele estava quase acertado com o Barcelona, o que acabou dando errado também. Mas o Bayern chegou a oferecer 24 milhões de euros para ele por ano. Porque o Bayern demorou muito para abordar o Nick Williams. Então o Bayern tá errando tudo. O Bayern não sabe o que vai fazer na janela. Agora parece que tá tomando um rumo. Mas já vou comentar mais com vocês. Eu acho que o Bayern tá pagando, tá oferecendo valores inflacionados. Eu já vou falar com vocês sobre isso. Sobre o Luiz Dias e o Walter Made. Eu acho que o Bayern tá pagando valores acima do mercado. Ou valores dentro desse mercado. Inflacionado, mas valores muito altos que eu não acho que vale a pena. Então, essa janela de transferência está sendo muito ruim. E a grande verdade é que, pra mim, se o Max Eberl não conseguir consertar essa janela de transferências, pra mim ele tem que ser demitido. Essa é a verdade. Essa janela de transferências é muito importante pro Bayern. Porque é a hora do Bayern terminar, ou praticamente deixar 90% pronto, a renovação que o time precisa passar. É deixar o time pronto para poder disputar a Champions League de verdade. Isso porque na temporada passada ele disputou, porque o trabalho do Company, como eu já disse, eu sou muito fã do Company. Acho que ele tá fazendo um grandíssimo trabalho. Mas assim, essa temporada pro Bayern, se fizer uma boa janela, tentar a tríplice coroa. Não quer dizer que vai ganhar, cara. É quase impossível também. O Liverpool tá vindo muito forte, vai vir muito forte. City, Barcelona, vai vir vários times brigando. Então não dá pra você exigir a tríplice coroa. Mas se o Bayern fizer uma boa temporada, não é irrealista pensar que é possível a tríplice coroa. O Bayern dá pra tentar brigar, mas tem que fazer uma boa janela. Só que, cara, até agora tá sendo um vexame, cara. O Bayern foi humilhado nas negociações, não foi humilhado. O Bayern se humilhou nas negociações. Então, ou o Max Eberl termina essa janela de forma convincente, ou, na minha opinião, ele tem que ser demitido de verdade. Dei o nome do Ralf Rangnick, que é um dos substitutos possíveis. Cara, eu não conheço tanto ele, vou falar a verdade. Eu lembro que ele é um cara bem conceituado no mercado, na época que ele foi pro United, só que ele foi para ser técnico e diretor esportivo depois. Só que daí, como ele não foi bem como técnico, a relação ficou meio ruim, depois ele saiu do United. Mas é um nome que, até onde eu sei, para essa parte de diretor esportivo, ele é bem conceituado no mercado, mas o principal nome que eu acho é o Marcus Crouch, que é o diretor esportivo do Frankfurt, que ele vem fazendo um grande trabalho no Frankfurt, né, de acordo com a realidade do clube, né, não dá para ele transformar o Frankfurt num Bayern, daí já é pedir demais. Mas ele vem fazendo um ótimo trabalho, e o que eu mais gosto nele, o que mais me chama atenção, do que eu vejo do trabalho dele, né, porque eu não acompanho o dia a dia do Frankfurt, mas é que ele vende muito bem os jogadores. A gente viu lá Colomwani, eu acho que saiu por 90 milhões. Não sei se foi fixo, talvez com bônus, mas acho que foi isso, Colomwani. O Ekitike, ele já tá conseguindo ofertas aí de 80 milhões de euros pelo Ekitike, sendo que, na minha opinião, é um jogador de 60, 70 milhões de euros nesse momento, né? Pode ser que ele evolua pra chegar no um jogador de 100 milhões? Pode ser, mas na minha opinião não vale hoje. Mas, cara, ele vende muito bem os jogadores, cara. Ele é um cara muito bom no mercado, em negociações. Então, é um nome muito interessante, assim. Se o Bayern tava vendendo o Max Eberl, eu acho que o nome favorito do Bayern vai ser o Max Crouch, e é um nome que, pelo que eu vi dele, eu apoio. Mas como eu disse, eu não demitia o Max Eberl agora, mas caso o Bayern fizesse isso hoje, eu ia entender. Eu não faria isso, mas eu ia entender. Mas se ele não corrigir essa janela de transferências, eu demitiria ele. Daí seria uma decisão que eu acho que o Bayern deveria fazer. Agora sobre o Christoph Freund, ele é diretor técnico, né? Então, aqui vou mostrar pra vocês o que saiu. O que acontece? Deixa eu explicar a situação antes da gente vai ler aqui. Saiu esse negócio que o futuro dele estava incerto, mas deu a entender que era um pouco que o Bayern poderia demitir ele, caso a janela fosse ruim. Só que o que acontece? O Freud ele tem dois grandes erros no Bayern. Foram duas contratações que ele fez, que foi o Sacha Boey e o Brian Zaragoza. Os dois jogadores custaram cerca de 45 milhões de euros para o Bayern, né? Os dois juntos. E foram dois erros grandíssimos.
Assim, erros enormes do Freund. E essas contratações são mal avaliadas no Bayern. Mas de resto, aparentemente, o trabalho do Freund é bem avaliado e ele tem uma boa relação com os dirigentes do Bayern. Aqui, ó. Os dirigentes do Bayern, tô lendo a notícia, não têm intenção de deixar o Freund deixar o clube, em meio a relatos de interesse do grupo Red Bull. O que acontece é que ele, antes do Bayern, trabalhava no Red Bull Salzburg. E para quem não sabe, ele que recrutou vários talentos do Red Bull Salzburg, né, do grupo Red Bull, que depois foram vendidos por quantias absurdas e que hoje estão em grandes clubes do mundo. Então, nessa questão de recrutamento, ele tem muita moral no mercado. Apesar de que até agora no Bayern não foi as melhores contratações, né? O Sacha Boey e o Zaragoza foram péssimos. Mas ele é um cara que já tem grandes feitos. E aqui, o clube tem o técnico, né, o diretor, de 48 anos em alta estima. Então eles avaliam bem o Freund. Ele é considerado um especialista na indústria com excelente olho para jovens talentos. E sua natureza acessível e amigável também torna popular na equipe. Embora o trabalho da diretoria esportiva com Abel e Freund esteja altamente sob análise, então eles estão sendo analisados, e seja reavaliado com base nessas janelas de transferências, é o que eu disse. Tudo depende de como acabar essas janelas de transferências. Mas aparentemente, o trabalho que está em risco é o do Max Eberl e não do Freund. Então, aparentemente espera-se que o Freund permaneça no Bayern, estou dizendo. Então, tudo depende de como essa janela de transferências do Bayern for, se for boa ou ruim. Mas, se alguém for cair, aparentemente deve ser só o Max Eberl. E é o que eu disse pra vocês, cara, ele tem um excelente olhos para jovens talentos, pelo menos é o que ele mostrou na época do Salzburg. No Bayern até agora, não tanto, mas vamos dar um pouquinho de tempo pra ele, né? Agora para a parte dos jogadores, que é tão importante quanto, né? Porque é a janela de transferências que vai decidir o resto da trajetória desses dois no Bayern, né, do Freund e do Eberl. A gente vai falar um pouquinho sobre o Luiz Dias. Ó, o que acontece? O Bayern ofereceu 67,5 milhões de euros pelo Luiz Dias e o Liverpool rejeitou. Ele está dizendo aqui: o Bayern está preparando uma nova oferta após a de 67,5 milhões de euros ter sido rejeitada. A transferência do Luiz Dias continua sendo a principal prioridade do Bayern. Não tem um acordo ainda, não tem um acordo total entre o Dias e Bayern, mas não, mas parece que, tá, calma aí. Mas parece que o Bayern entrar em acordo com o Dias não vai ser um problema. Um contrato até 2029, 2030 está na mesa. Então, se ele for pro Bayern, vai ser um contrato até 2029 até 2030. Vai ter mais uma notícia aqui do Luiz Dias pra gente terminar, falar dele. Ó, como o Company conversou por vídeo com o Luiz Dias, então eles fizeram uma ligação. O colombiano disse sim ao Bayern e informou o Liverpool sobre seu desejo. Então, aparentemente, o Luiz Dias quer vir para o Bayern e já falou para o Liverpool sobre isso. O Liverpool já sabia há algum tempo da intenção do Dias de sair, agora os clubes precisam chegar a um acordo sobre o valor da transferência. Dentro do Bayern, figuras importantes apoiam a transferência. Então, ele não é visto como uma transferência para o futuro, mas sim como uma que já traria imediatamente o nível para competir por ambições maiores, com sua qualidade e experiência internacional. Então, basicamente, qual que é a minha opinião sobre isso? Primeiro, se o Bayern não vê ele como opção muito para o futuro, é mais a curto, médio prazo, o Bayern está certo na avaliação. Luiz Dias já é um ponta de 28 anos. E é o que eu falo para vocês sempre. Pontas são raras as exceções, e normalmente só os muito fora da curva, que passam de 32, 33, 34 anos jogando em alto nível. São poucos, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Salah. Mas a maioria, a carreira vai até uns 31, 32, assim, no mais alto nível. Então o Luiz Dias é jogador para ter mais 2, 3, no máximo 4 anos em alto nível. Então, por isso que eu falo, que eu queria dizer para vocês, cara, eu acho que o Bayern tá se perdendo. Por quê? Cara, para mim, o valor justo pelo Luiz Dias é 60 milhões de euros. Esse é o valor justo. Pela qualidade que ele traz, mas também pela idade. Porque além do Luiz Dias ter pouco tempo, não vai, na teoria, não vai trazer muito tempo de alto rendimento, quando o nível dele começar a cair, ele já vai estar mais velho. Então, assim, o Bayern não vai ter um grande poder de revenda. Por exemplo, quando o Bayern for se livrar do Luiz Dias, vai ser 30, 20 milhões de euros. Ou se ele não for sair de graça, entendeu? Então, é muito dinheiro pro jogador que vai te entregar por pouco tempo e que depois você não vai conseguir recuperar esse dinheiro vendendo ele, porque ele já vai estar velho, já não vai estar rendendo mais muito. Então, para mim, o justo é 60 milhões de euros. Só que o Bayern já está oferecendo 70, ó, ofereceu quase 70, né? 67 milhões.
e ainda tá preparando uma nova oferta para convencer o Liverpool a vender ele. Cara, eu tô com medo de quanto vai ser essa oferta. Porque, pra mim, 67 já é um valor alto. Se chegar a 70 já é muito. Se passar de 70, pra mim já é loucura pelo Luiz Dias. Loucura. É desespero pelo Luiz Dias. E não que eu tô falando que o Luiz Dias é ruim. O Luiz Dias tem um ótimo encaixe. O Luiz Dias é um dos melhores pontas a curto e médio prazo, é ele. Mas é muito caro. Muito caro. Então, e assim, o Liverpool não quer vender ele. Falam que o Liverpool quer 80 milhões de euros pra vender ele. Que é um valor que, cara, só um louco vai pagar. Talvez o Bayern seja esse louco, mas o Liverpool não quer vender, por isso tá botando um valor acima, muito acima do mercado, porque fala assim, cara, ou você faz uma loucura, ou ele vai ficar aqui. Então tem esse fator. E com o Bayern já oferecendo quase 70 milhões pelo Luiz Dias, já saem notícias, que eu acho que é mentira, que o Liverpool quer 100 milhões ou mais por ele. Daí não tem nem negociação, né? Mas eu acho que é mentira isso. Então, cara, é muito difícil tirar o Luiz Dias. Eu acho que o Bayern tá oferecendo um valor muito acima do mercado. E o que eu queria falar pra vocês, cara, se o Bayern vai pagar isso pelo Luiz Dias, tá disposto, vai, paga 70 milhões, 70 e poucos milhões de euros pelo Luiz Dias, bota mais 20 milhões, 20 milhõezinhos a mais, e vai atrás do Rodrigo do Real Madrid. Vai atrás do Rodrigo. Porque eu não entendo o porquê o Bayern não tá tentando o Rodrigo. Eu realmente não entendo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Rodrigo foi oferecido pro Bayern, e uma breve discussão back em meia, acho que começo de maio. Mas, mas como nem todos os toma... Mas o que acontece? O Rodrigo chegou a ser oferecido pro Bayern, segundo essa fonte aqui, que é do TZ München, que é de Munique lá. E aparentemente foi discutido internamente, mas nem todos os chefões do Bayern estão convencidos de que ele é o jogador certo. Basicamente é isso. Mas, cara, o Rodrigo, eu acho que o valor justo por ele hoje seria 90 milhões, talvez 80 milhões fixos, mais 10 em bônus, mais 15 em bônus, ou 90 milhões fixos, mais uns 10 em bônus, chegando a 100 milhões. Seria esse valor. Então, cara, se você vai fazer uma loucura pelos dias, gasta no Rodrigo. O Rodrigo, ele não vem na melhor fase. Essa temporada do Rodrigo não foi muito boa no Real Madrid. Mas, cara, todo mundo sabe que ele é um ótimo ponta, um cara que falta ganhar mais protagonismo, o que talvez ele consiga ter no Bayern. Ele é um cara que joga pela equipe, não à toa, cara, ele é um ponta esquerda que joga pela direita, ele é um cara que se sacrifica pela equipe. E que é mais novo que o Luiz Dias, ele vai ter mais tempo em alto nível. Então é melhor você gastar. Eu acho que o Rodrigo tem 25 anos, é isso? Ó? Vamos lá, vamos pesquisar aqui. Rodrigo, 24 anos. O cara tem 24 anos. O cara gasta 100 milhões. Falam que é 100 milhões, assim, que o Bayern pensa. Tem outras notícias, cara, é até estranho. Às vezes falam que o Bayern não quer e outras notícias falam que o Bayern tá pensando em gastar 100 milhões no Rodrigo. Mas, cara, é melhor você gastar 100 milhões de jogador de 24 anos e que, na minha opinião, tem mais nível que o Luiz Dias, do que gastar 70 no Luiz Dias. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sei porque o Bayern não tenta. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Bayern. é, eu acho que o Rodrigo talvez esteja pedindo um salário muito alto. Porque já saíram coisas que aparentemente o Rodrigo ali, que é um aumento salarial no Real Madrid. Então talvez seja questão salarial, que eu já disse. Eu, eu acho que o Rodrigo vai querer um salário entre 16 a 20 milhões de euros por ano. Para mim, 16 é o justo. 20 eu já acho muito. Então talvez seja questão salarial. Ou talvez, que nem é o que eu falo, o valor justo do Rodrigo é entre 90 a 100 milhões de euros. O valor justo. Mas talvez o Real Madrid queria 150. Não se sabe. Mas, cara, eu não entendo porque o Bayern não tá atrás do Rodrigo. Porque assim, se você vai pagar 60 no Luiz Dias, tudo bem. Mas, cara, vai pagar 70, 80 no Luiz Dias? Cara, gasta isso no Rodrigo. Acrescenta mais um pouco e vai no Rodrigo, cara. Eu não consigo entender. Ou outro nome que eu tava pensando aqui, ó. Essa notícia aqui acho que já é mais antiga, né? É, do mês passado essa notícia, mas ó. Cara, eu acho que o Bayern podia tentar o Gakpo, porque, ó. Dois pontos do livro que estão na lista do Bayern, Gakpo. É. Calma. Ah tá, Gakpo e Luiz Dias. O Gakpo em particular está de volta ao foco do Weber. Naquela época, né? Já faz um mês. Mas não teve nada. Houve contato recente com a diretoria do holandês. O Liverpool não venderia Gakpo por menos de 70 milhões de euros. Mas assim, enquanto o Liverpool publicamente toda hora fala não quero vender o Luiz Dias, o Gakpo, eu já acho que o Liverpool aceitaria negociar. Então por que não tenta o Gakpo? Eu até gosto, acho que eu gosto um pouco mais do Luiz Dias no encaixe. Mas o Gakpo também tem um encaixe excelente no Bayern. O Bayern, nessa temporada, sofreu muito por perder gols. E o Gakpo é um cara que faz gols, ele é um cara que traz produção.
Então, assim, o Gakpo também tem um encaixe excelente. Ele é mais novo. E 70 milhões de euros é o que falam que o Liverpool aceitaria, mais ou menos. 70, talvez 75. Cara, é melhor você pagar isso no Gakpo do que no Luiz Dias. Entende? Então, cara, se você quer o cara do Liverpool, vai atrás do Gakpo. Talvez seja mais fácil, um valor justo. Apesar de que eu acho também, cara, se o Bayern, ó, na minha opinião, o Gakpo hoje vale mais que o Luiz Dias, pela questão da idade. Se o Bayern já está disposto a gastar 70 milhões no Luiz Dias, o Liverpool pode olhar para a situação e falar: então se você quer pagar 70 no Luiz Dias, pode pagar 80 no Gakpo. Entende? Então talvez essa oferta do Bayern faça o preço do Gakpo inflacionar, caso o Bayern tentasse o Gakpo. Mas eu não sei por que não tá tentando. Porque, cara, 70 milhões no Gakpo acho que é o valor justo pros dois times. Então, eu não entendo. E daí, agora outra negociação, né? É o Walter Made. E, cara, outra negociação que, cara, eu não entendo o que o Bayern quer. Eu realmente não entendo o que o Bayern quer. Eu sei que o Walter Made, cara, é uma característica de centroavante muito interessante. Eu gosto dele. Mas, cara, há 6 meses atrás, ninguém conhecia o Walter Made. Então, cara, ele tem tipo 6 meses bons, uma temporada boa. É muito pouco tempo de avaliação. E o Walter Made, não é que ele fez 6 meses igual o Marmouche fez pelo Frankfurt. Ele fez 6 meses bons. E eu gosto do Walter Made. Só que, cara, ele não vale 50 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. O Bayern chegou a oferecer pro Stuttgart 60 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus, além de uma cláusula de 10% em revenda. Então, caso o Bayern venda o Voltemade no futuro, o Stuttgart receberia 10%. E o Stuttgart rejeitou. Cara, pra mim, o Voltemade é jogador de 35 a 40 milhões de euros hoje. Esse seria o preço justo. Mas como o mercado de centroavantes está tão inflacionado, eu acho que 45 seria o certo por ele. Só que, cara, o Stuttgart não quer vender o cara e estão pedindo uma quantia absurda. O Bayern ofereceu 55 milhões de euros no total. Já é uma quantia que eu acho que, cara, não vale. Pra mim já é super inflacionada. E mesmo assim o Stuttgart tá rejeitando. Então não entendo por que querer tanto Voltemade. Além de que, cara, pega esse dinheiro, acrescenta com o Luiz Dias e contrata o Rodrigo. Vale muito mais a pena. E assim, cara, eu gosto do Voltemade, mas ele não é meio atacante. Ele pode até jogar como segundo atacante, jogar do lado do Harry Kane. Eu acho que ele tem essa capacidade. Mas não acho que ele chega pra ser titular, entendeu? Eu não acho que faça sentido. Eu acho que hoje ele chegaria mais para ser um reserva do Harry Kane e que pode também, em algumas situações de jogo, jogar do lado do Harry Kane, jogar mais de vez em quando. Mas hoje, para mim, ele chegaria muito mais como reserva. E você vai gastar mais de 50 milhões de euros num reserva, enquanto você precisa urgentemente de um ponta de elite titular. Cara, não faz sentido. Por isso que eu até trouxe aqui um jogador. Cara, eu pensei nesse cara aqui, mano, o Bayern podia tentar, que é o Kramaric do Hoffenheim. Cara, ele tem 34 anos. Ele tem só mais um ano de contrato. Jogou na Alemanha muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo ele tá na Alemanha, mas tá muito tempo no Hoffenheim, isso eu tenho certeza. Olha, tá na Alemanha desde 2016. Cara, tenta tirar o Kramaric de lá. Ele seria barato. Ele é um jogador que fez uma boa temporada. Acho que ele é um jogador que sabe jogar como meio atacante e centroavante. Ele consegue jogar centroavante também. Então ele esse perfil mais versátil, mais parecido com o Thomas Miller. E seria barato. Então o que você faz? Contrata o Kramaric. Ele provavelmente vai te entregar o que você precisa para um reserva nessa temporada. Você vai pagar baratinho nele. E daqui a um ano talvez o preço do Walter Made abaixe, talvez surja um novo nome no mercado. Talvez você não precise mais contratar um ponta esquerda titular, porque você vai ter que contratar agora. Então, você vai ter mais dinheiro para investir no centroavante. Então, contrata o Kramaric e tenta, obviamente, tem que convencer o Kramaric a ser reserva. Isso talvez ele não queira. Mas é um nome, tem outras opções também. Mas o Kramaric é o que eu quis trazer para vocês, que é um nome que eu pensei. Contrata esse cara para tampar buraco agora, daí foca o dinheiro onde precisa de verdade, e no ano que vem você gasta mais dinheiro no centroavante, entendeu? Se precisar. E pra ser reserva, o Kramaric seria excelente. Então, assim, muito melhor que o Walter Made. Muito melhor. E outro cara que eu queria falar aqui com vocês, do... é o Xavi Simons, né? A situação do Xavi Simons. Que eu acho que tem algumas coisas que são meio mentira, cara. Tem umas coisas que eu não acredito muito aqui. Aqui, ó. Max Eber e Vincent Kompany, em particular, estão convencidos de Xavi Simons e o veem como um potencial reforço imediato. Então, cara, primeiro, se estão tão convencidos de Xavi Simons, por que estão tentando o Walter Made e não ele, né? É uma coisa que pra mim não faz muito sentido. Porque, cara, se o Xavi Simons chegar, daí é a martelada final de que o Walter Made vem pra ser reserva. Se você tem alguma. Se você ainda tem alguma dúvida que talvez o Walter Made seja uma contratação pra jogar de segundo atacante junto com o Kane, se o Xavi Simons chega, o Walter Made é reserva. Então, assim, você tá tão convencido porque você tá tentando o Walter Made e não ele.
O Leipzig está pronto para vender o holandês e quer 60 a 70 milhões de euros, mas há rumores de que o preço poderia cair para apenas 50 milhões. Qual que é isso daqui? Cara, eu acho que 50 milhões é exagero, eu acho que isso aqui é mentira. Mas qual que é a questão? O Leipzig não se classificou para a competição europeia. Não vai jogar Conference League, Europa League e Champions League. Então, eles vão perder muita receita de dia de jogo, das competições que eles não estão jogando, de patrocínio. Então, eles precisam vender jogadores para equilibrar as contas. E se ninguém quiser comprar o Xavi Simons por 60, 70 milhões de euros, e eles precisarem vender, talvez eles abaixem o preço para 50, entendeu? Então essa é a conta. Mas aqui, ó. Nossa, nem tinha visto essa parte aqui na notícia. No entanto, o Simons é considerado apenas uma alternativa a Voltemade e Luiz Dias. Ele seria uma opção caso qualquer um dos dois acordos prioritários fracassasse, já que pode jogar no meio de campo ofensivo e na ponta. Então, mas cara, na minha opinião, isso aqui é um erro do Bayern. O Xavi Simons devia ser prioridade em questão do Voltemade. E segundo, pra mim, ó, eu vou falar uma coisa. Não faz sentido Xavi Simons no Bayern se você contratar Luiz Dias, Rodrigo, Gakpo. Por quê? Porque o Xavi Simons, vamos falar que o Bayern contrate Xavi Simons e Luiz Dias. Quando o Musiala voltar de lesão, um deles vai ter que ir de reserva. E eu não acho que o Luiz Dias queira ser reserva e nem o Xavi Simons. Então, pra mim, se o Bayern quiser contratar o Xavi Simons, tem que contratar um bom ponta esquerda, mas que aceite ser reserva. E o meu nome, que já falo pra vocês em alguns vídeos aqui, é o Mitoma. Só que o Mitoma, por algum motivo, já faz um mês, de que o Bayern não tem mais ele na lista. E eu não entendo por quê. O Mitoma, eu não acho que seja nossa, um ponta world class, um cara que vai mudar o nível, o patamar do Bayern. Mas, cara, ele é um cara que vai cumprir bem a função. Ele é mais barato. Eu acho que é 50 milhões, 45, 50 milhões de euros. E se você misturar o Xavi Simons com o Mitoma, eu acho que é legal. E o Mitoma, eu já acho que ele aceitaria um papel de rotação. Especulação minha, mas eu acho que ele aceitaria num Bayern de Munique. Então eu não sei porque não tenta, cara. Eu não sei porque não tenta. Chaves Simmons, como eu disse aqui, cara, 60 milhões de Chaves Simmons. Vale muito mais a pena você gastar 60 milhões de Chaves Simmons do que no Luiz Dias, do que 70 no Luiz Dias. Entendeu? Então, eu acho que o Bayern tá errando nos alvos aqui. Se eu fosse o Bayern, cara, eu iria no Rodrigo. Se fosse o Bayern, eu tentaria o Rodrigo. Ele tem que ver as condições, né? O quanto o Real Madrid pediria, se o Rodrigo quer vir para o Bayern, quanto ele quer de salário, tem que ver isso. Mas eu investiria no Rodrigo, tentaria ele. E se não desse, eu iria pro Chaves Simmons e Mitoma. Ou um Rodrigo e Nkunku, pode ser uma boa. Rodrigo e o Kramaric seria uma opção. Entende? Mas, cara, eu tô falando, essa janela tá esquisita. O Bayern tá escolhendo alguns alvos que eu não entendo. E, cara, tem que ver o que vai dar. Na verdade, vamos ver no que vai dar, mas. É o que eu disse, se o Weber não for bem nessas contratações, pra mim tem que ser demitido. E não é só em quem trouxer, nos valores também. Porque é o que eu disse, cara, 70, 75 milhões de euros no Luiz Dias não vale. Isso se o Liverpool aceitar, né? Porque o Liverpool quer muito mais. Então, então vamos ver, cara. Eu tô um pouco desiludido. E Max Eber, se você ficar continuar fazendo besteira, eu torço que você caia. Se o Bayern vai fazer isso, eu não sei, mas eu torço pra você ser demitido se você continuar fazendo besteira. Então corrija essa janela, porque tem poucas opções, mas ainda existem boas opções. Então aproveita enquanto elas ainda estão de pé. É isso, gente. Muito obrigado aqui pelo vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem, e é isso. Valeu!